Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu queria conversar um pouquinho com vocês antes de começar o vídeo, gente. Vou tentar ser o mais rápida que eu posso. Eu quero só me desculpar mais uma vez, porque faz uns quantos dias que eu não faço vídeo novamente. Mas eu só queria explicar para vocês poderem entender de que há 2 semanas atrás eu tive um problema com um siso que entrou em crise assim de repente, e no dia de sábado, eu tive que sair correndo para a clínica que estava quase fechando, mas que me esperou para mim poder fazer o procedimento de extrair esse siso que simplesmente do nada começou a doer. Bom, nesse processo, gente, eu tive um problema durante o procedimento, tá? Quando eu saí do procedimento, eu já saí muito mal. A dor era insuportável, assim, porque eu já extraí outros sisos, eu sei como é que é. E aí eu vi que ali tinha uma dor que estava indo além, né, do que seria o normal. Bom, eu passei então a primeira semana muito ruim, não fiz vídeo, não apareci quase, fiquei só alimentando rede social. E na segunda semana eu continuava com dor, e com problemas, e com dor e desconfortável. E eu tive que olhar para isso, eu tive que parar um pouco, atendendo algumas coisas que eu estava fazendo, claro, tive que atender, gente, mesmo com muita dor eu tive que atender, mas precisava trabalhar, né? Enfim. E acabou assim que esse problema se estendeu, tá? Então, ainda hoje eu tive na clínica novamente porque eu tô fazendo um acompanhamento, eu tô sendo acompanhada nesse processo, tá? Eu já estou um pouco melhor, mas agora mesmo assim tem horas que me dói um pouquinho quando eu falo. A dor vem diminuindo, e eu só queria dar essa satisfação para vocês saberem o que está acontecendo comigo, para vocês não pensarem que eu estou sendo negligente. Às vezes eu demoro um pouco para fazer vídeo, porque às vezes eu tenho muito atendimento, muita coisa para fazer, porque eu não trabalho só com as cartas, eu trabalho também com as terapias, e graças a Deus eu tenho pessoas, né, que me procuram para isso. Então às vezes eu posso demorar um pouco por isso, mas estou tentando sempre me organizar para que eu consiga atender tudo que eu preciso atender, porque eu amo o que eu faço, e eu faço com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação mesmo. É uma entrega sincera. Cada vez que eu abro cartas ou que eu vou fazer uma terapia, eu faço isso com muito amor. E falar nisso, já que eu estou falando de tudo um pouco, eu quero dizer para vocês que quando eu fiz aquele vídeo, que já faz um tempinho para vocês, naquele dia eu tinha aberto o tratamento vibracional para relacionamentos, aquele que é coletivo, que vocês conhecem, a maioria de vocês deve conhecer, talvez nem todos, tá? Então eu abri e eu não divulguei porque eu não lembrei, eu tava com muita dor e eu não lembrei nem de falar isso. Mas eu quero dizer pra vocês que esse processo ainda tá aberto até o dia 14. E não importa, gente, não importa o dia que vocês entraram, porque o propósito de ficar 10 dias aberto não é para que esses 10 dias vai ficar reverberando no campo. No momento que vocês entram, vocês recebem todo o tratamento. Ele está todo ali com vocês. Vocês só precisam se relacionar com ele nesses dias. Mas não precisa ser exatamente nos 10 dias. Mas no momento que vocês entram em contato com o tratamento que vocês vão adquirir, vocês precisam se relacionar com ele. Isso é importante, tá? Porque às vezes a pessoa vai lá, olha uma vez para aquela mesa, talvez nem leu até o fim o texto e nunca mais entra em contato. Não vai movimentar a energia, porque o relacionamento com vocês e o processo de vocês é que vai trazer as mudanças. É estar ali, olhando aquele resultado daquela frequência vibracional que está ali naquela mesa, através da foto, lendo aquele texto. Às vezes, eu não me lembro se eu coloquei afirmações positivas, agora eu não me lembro. Mas se tem as afirmações, façam as afirmações. Sigam as recomendações direitinho durante os dias que vocês estiverem em contato com a mesa, mesmo que seja 1, 2, 5, não importa, tá? Tenham essa conexão. E eu queria dizer para vocês que está aberto. Então, se vocês querem participar, vai estar aberto até o dia 14, tá? Basta entrar em contato comigo. O valor de troca é R$25, gente. R$25 é pouco, é um valorzinho para vocês poderem estar acessando essa frequência. E outra recomendação, gente, é que vocês façam mensalmente, porque, gente, não é um milagre. A gente tem muita coisa dentro de nós. Isso é um tratamento. Então, a gente vai limpando com os processos aos pouquinhos, limpando, até que as coisas começam a andar. Então isso demanda às vezes de um tempo. Tem pessoas que conseguem mais rápido e outras não, porque não é correndo, porque esse campo emaranhado que a gente tem, todo mundo, a gente não construiu ele em 5 minutos, a gente vem construindo ele de várias encarnações pra cá.
E por isso que a gente tem que ter esse cuidar disso, porque isso é importante, faz toda a diferença. Às vezes a pessoa vai no psicólogo e tá certo, tem que ir, porque vai trabalhar o campo emocional. As mesas também trabalham no campo emocional, mas a mesa trabalha no campo espiritual, trabalha no campo energético, realinha esse campo energético. Então é bem bacana se vocês têm interesse, tá? E também, já que eu tô falando de tudo um pouco, também eu tenho meus tratamentos que são individuais com as mesas, para quem quiser informação, que também trabalha dessa mesma forma, energético, físico, espiritual, enfim, emocional, todo esse pacote. Então eu trabalho também com o Reiki, que é uma terapia onde eu envio símbolos de Reiki, eu traço símbolos de Reiki e envio para a pessoa, aonde ali tem símbolos também que trabalham o emocional, trabalha para passado, presente e futuro, trabalha o espiritual, o energético, a mesma coisa, tá? Só que a maneira de envio, a conduta terapêutica é um pouco diferente, tá? E também o Aura Master, gente. O Aura Master é maravilhoso. É uma tecnologia bem rápida, gente. Claro que vai demandar de vocês passarem um tempo fazendo para aquilo que tu deseja, para tua meta? Claro que sim, mas vale muito a pena. Eu já tenho muitas pessoas com resultados muito visíveis, alcançando resultados, alguns até que nem esperavam, tá? Então, se vocês têm interesse, entre em contato, gente, porque são ferramentas confiáveis. Eu não estaria falando isso, eu não estaria aplicando isso se eu não acreditasse nelas. Elas são confiáveis, mas claro, o tratamento demanda da pessoa também, porque o que vai mudar, gente? Como é que acontece o salto quântico? Como é que acontece a mudança? É quando a pessoa, com o tratamento, consegue mudar as crenças, as informações que ela tinha antes, porque as informações precisam mudar, porque se a pessoa continua sendo exatamente a mesma depois de um processo terapêutico, não vai ter mudança, porque todo o processo terapêutico vai demandar de mudanças internas, da gente conseguir olhar para a situação com outros olhos, olhar de uma outra maneira, tá? E é nessa... Ao receber o teu código alquímico, ou participar dos fluxos do Aura Master, ou receber os símbolos de Reiki, essas informações vão mudando sutilmente, mas elas são muito, mesmo que sejam sutis, elas são evidentes quando a pessoa começa a fazer um tempo, a pessoa começa a perceber esses movimentos, tá? Então, bom, já falei bastante, talvez alguns podem até ficar irritados comigo, mas eu acho que vale sempre a pena a gente divulgar o trabalho, porque é um trabalho sério, é um trabalho que pode sim ajudar. Claro que vai depender da pessoa também, ela tá aberta para essas mudanças, que são importantes. Se a gente não muda, a gente não, nada muda. Porque tudo é uma mudança interna que vai refletir fora, né? O nosso mundo interior é que define o que a gente está vivendo. Então só basta a gente olhar que vida que eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo a vida que eu quero? Se a gente percebe que não, é porque a gente compreende que internamente tem coisas que precisam ser mudadas. E aí é que eu posso auxiliar, se vocês quiserem, tá bem? Bom, então... Pronto, chegou, não vou falar mais nada agora, me desculpa por tá me espichando muito aqui. Bom, então, gente, nós vamos falar agora sobre o nosso tema, que é o seguinte: nós vamos ver como que essa pessoa que tu tem no coração, ou que vocês estão juntos, mas estão atribulados, ou a coisa não tá bem entre vocês, ou vocês estão distantes, não estão juntos, mas a gente quer saber como que essa pessoa está a teu respeito nesse momento, independente do que cada um de vocês vive individualmente. Por isso que algumas coisas que eu disser aqui não encaixar, é só desconsiderar. Toma para ti somente aquilo que faz sentido para ti, ok? Então tá, eu trouxe aqui como situação de número 1 a mandala e situação de número 1 a mãozinha de Ramsá, tá? Então aqui as duas situações para vocês escolherem. Nós vamos fazer aqui uma pequena conexão com o Arcanjo Miguel, pedindo proteção divina neste momento, que Arcanjo Miguel esteja junto a nós, nos libertando de todas as cadeias da dualidade, nos auxiliando, retirando do nosso campo toda aquela energia intrusa que tenta nos manipular, que tenta fazer com que a gente se equivoque, que faça com que a gente não enxergue as coisas exatamente como elas são, que faça com que a gente entre muitas vezes em negatividade, que faça a gente renunciar
coisas às vezes que poderiam ser muito boas para nós e a gente não aceita. Que neste momento o Arcanjo Miguel esteja atuando e que você dê a permissão para que ele possa retirar daí do teu campo de energia aquilo que está te trazendo condicionamento, aquilo que está impedindo que tu possa viver a tua realidade, viver aquilo que tu nasceu para ser. E nesse momento também nós vamos solicitar aos seres do raio rosa, pedindo a mestra Rovena, o mestre Paulo Veneziano, que eles estejam junto a nós e que eles estejam atuando no nosso centro cardíaco, no nosso coração, nos ajudando a nos fortalecer. Que eles possam nesse momento estar nos ajudando nas limpezas emocionais, nas nossas dores, nas nossas decepções, para que a gente finalmente possa superar. Que a gente dê permissão e peça ajuda desses seres para que a gente realmente possa curar essa ferida emocional, porque é essa ferida emocional que impede a gente progredir e de viver exatamente aquilo que a gente gostaria. Muitas vezes a gente se agarra ao apego da dor, só que enquanto a gente está fazendo isso, a gente está impedindo a nossa felicidade. Então a gente pede que esses seres agora nos ajudem. Eles possam nos ajudar, eles possam nos estimular, eles possam nos fortalecer e nos mostrar que existe sim uma força dentro de nós, uma força incrível, uma força que se conecta com as energias das hierarquias de luz, para que a gente possa realmente se libertar de tudo isso que fica nos condicionando e que muitas vezes a gente alimenta e que agora a gente possa dizer: deu, acabou, chega. Eu não quero mais viver essa dor. Eu não quero mais carregar esse tipo de dor comigo. Eu agora me liberto. E eu permito que os seres do raio rosa me apoiem nesse sentido, para que finalmente eu possa seguir em paz e deixar isso tudo para trás e não ficar mais me adoecendo emocionalmente por situações que me trouxeram dor. Nesse momento eu entendo que tinha um aprendizado para mim e que essas dores, querendo ou não, me trouxeram algum tipo de crescimento, mesmo que não tenha sido bom, mas hoje eu posso me sentir mais fortalecido. Então, nesse momento, a gente agradece a esses seres de luz por estarem aqui conosco e vamos começar, então, finalmente a nossa tiragem. Eu vou pausar aqui, eu vou tirar a mãozinha de Ramsá para lá e eu vou ver aqui, então, a situação de número 1 da mandala para quem escolheu. Então, eu só vou dar uma pausadinha aqui para trazer as cartas. Beijo! Então, meus amores, vocês que escolheram a mandala, que coisa mais linda, né, gente? A mandalinha, nós vamos ver aí como esse ser de luz está a teu respeito, tá? Essa pessoa, como é que ela está, esperar aí dessa situação. Saiu um 4 de ouros, um rei de paus e a carta do 3 de paus no tarô dos anjos. Deixa eu ver uma coisinha aqui, gente. Gente, deixa eu dar uma olhada. Ah, mas não tá aqui. Mas não faz mal. Tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou virar as cartas pra mim, gente, sabe? Ia ficar mais fácil pra mim. Eu acho que vocês não se importam, né? Vocês estão vendo que eu tô com as cartas aqui. Fica melhor pra mim. Olha, eu acredito muito aqui, independente da adversidade que vocês possam estar vivendo com essa pessoa, qual o desafio, aqui nessas cartas me dá a entender de que essa pessoa, ela tá um pouco mais aberta. Talvez então era uma pessoa que podia estar um pouco intolerante, uma pessoa que talvez não tivesse, ou sei lá, ajudando muito aí para que a situação fluísse melhor entre vocês, esse relacionamento, ou mesmo que vocês não estejam vivendo um relacionamento, mas eu vejo essa pessoa, ela é como se ela tivesse talvez agora olhando melhor para essa situação com vocês, avaliando isso um pouco melhor, vendo mais possibilidades para vocês aqui com as cartas dos arcanjos, tá? E nesse tarô aqui das bruxas, sai uma energia de 6 de ouros, um 6 de paus,
Um 10 de ouros, é isso mesmo, gente, foi o que eu senti. Eu acho que vocês tiveram algum momento, né, que, sei lá, talvez, não que estivesse muito ruim a situação entre vocês, mas as coisas não estavam, acho que, fluindo como vocês queriam, não estavam se caminhando como vocês queriam. E aqui tá falando disso, tá falando de que tem um processo de expansão, tem uma possibilidade de as coisas fluírem um pouco melhor entre vocês, tá? Essa carta aqui tá mostrando um momento em que talvez vocês possam ter mais o equilíbrio nessa relação, de troca mesmo, de troca emocional, ou de dar valor, né, de valorizar a relação, ou valorizar a outra pessoa, enfim, tem uma energia assim, tem bastante energia de ouros aqui, 2 cartas de ouros, bem bonitas, né, e aqui tá falando muito de que essa circunstância, essa dificuldade aí que vocês possam ter vivido em algum momento, que eu acho que não parece assim algo tão grave, mas trouxe sim um desconforto, eu vejo vocês aqui comemorando, né, que as coisas, que as situações aqui entre vocês vão caminhar para um equilíbrio, né, para uma sensação de mais bem-estar, uma sensação de vitória, digamos assim, né, de vocês comemorarem aí melhores momentos, vocês terem melhores momentos. E isso também pode levar vocês até a se fortalecerem ainda mais. Sabe aquela coisa, talvez alguma... Ai, gente, tá torta as cartas, né? Eu tô tentando arrumar. Pronto, agora arrumei. Ó, talvez alguma distância que vocês experimentaram, algum momento em que vocês estiveram, pode não ter sido rompido, nós digamos talvez um pouco mais em silêncio, enfim, sem tanta comunicação, sem tanto diálogo, foi bom, tá? Foi bom que em algum momento se tirou momentos para se refletir, porque eu vejo que isso ajudou bastante a essa pessoa, esse ser aí de vocês, de pensar melhor e conseguir entender melhor o que essa pessoa também espera de vocês, né? O que ela espera para a relação de vocês, o que ela pode oferecer, o que ela pode te ofertar. E aqui está mostrando essa possibilidade de vocês, digamos que estreitarem ainda mais aí, de uma forma positiva para esse relacionamento, tá? Deixa eu ver aqui o que o amor fala, tá? Vou ver o que o amor fala aqui para vocês também. Vamos ver se vai confirmar ou se de repente pode ser que tenha algum alerta aqui, a gente vai dar uma olhada. Caiu essa carta aqui, ó. Olha só, eu tenho medo da tua reação se eu me aproximar. Então, aqui, se por acaso, gente, nem todo mundo tá distante, é só pra quem tá distante. Aí tu não toma essa carta pra ti, tá bem? Então, tem aqui, essa pessoa, ela tem medo da tua reação se aproximar, tem vontade de se aproximar, mas tem medo. Acredito eu, gente, que esse medo vai ser superado, porque que tá mostrando essa possibilidade de vocês, ao menos pode ser o desejo dele, pode ser que ele ainda esteja com medo, né, que o desejo dessa pessoa seja se firmar mais contigo, aprofundar essa relação, estreitar essa relação, tornar ela uma relação mais séria mesmo, sei lá, um casamento, um compromisso sério, algo assim, né, ela pode estar com vontade, né, de fazer isso, né, mas ela está ainda com alguns receios para se aproximar. Nós temos uma grande diferença espiritual. Então essa pessoa, ela analisa a situação de vocês porque talvez ela ache que, acredito que ela se sinta meio que superior em relação a vocês. Pode ser que ela ache que vocês sejam pessoas mais maduras ou pessoas com mais equilíbrio emocional, ou de repente que vocês, sei lá, que ela pode achar que de repente, pode ser que essa pessoa tenha uma baixa estima, essa pessoa aí de vocês, né? Porque ela percebe, ela tá achando aí que vocês têm uma grande diferença espiritual. E o que ela deve pensar disso, né? Que ela não consegue de repente oferecer o que tu merece, por exemplo. Estou a fazer o melhor que eu posso neste momento. Então, mas essa pessoa, gente, ela tá tentando se esforçar, tá? E mais uma. Eu sinto que a nossa mente está ligada e envio-te mensagens mentais. Então, gente, é isso assim, ó. Essa pessoa, no sentimento, ao olhar para a situação, ela olha para vocês com bons olhos, com as cartas de tarô aqui, como eu estava comentando. Ela vê valor, ela tem essa vontade de que vocês possam superar as dificuldades, sabe? Superar os desafios que vocês já possam ter vivido. Ela tem vontade de
Ela tinha vontade, assim, de repente, de se sentir mais corajosa para assumir aí uma relação contigo. Mas ela, nesse momento, ela acha que ela... Eu acho que ela tem medo de errar novamente, pode ser isso, de se equivocar. Ela pode não estar se sentindo fortalecida emocionalmente ou espiritualmente com alguma situação. Ela pode estar abalada com alguma circunstância dela, né? Não tô aqui tentando justificar a pessoa, muito pelo contrário, tá? Eu tô aqui para ver as energias e ser imparcial. Eu vou dizer o que eu sinto, né, de uma forma imparcial. Mas assim, na vontade dela, ela tem vontade de te oferecer, mas acontece que mesmo, ao mesmo tempo que ela tem essa vontade de te ofertar o que tu merece, talvez eu acho que ela se sente impotente, aí por isso que sai esse 8 de copas também, né? Que ela acaba assim, acho que é melhor eu deixar essa situação para trás, porque no fundo, gente, o que essa pessoa não quer é decepcionar vocês de novo. Porque como ela não tá na mesma energia de vocês. Essa pessoa, emocionalmente falando, ela tem medos, né? Ela tem medos de repente, porque tal, não sei se ela se equivocou com vocês, eu acredito que sim, né? Como a gente tinha visto aqui, não me lembro bem agora, não me lembro bem o que a gente falou lá no início, tá? Mas como tem esse 4 de ouros aqui, é uma carta que fala de, né, que as coisas, alguma coisa gerou um aborrecimento. E eu acho que no fundo ela tem medo de te decepcionar. Pode ser que ela não se sinta totalmente capacitada para oferecer, para estar na tua altura, digamos assim, tá? É isso que eu sinto. E aí nós vamos pegar aqui o oráculo. Então aqui, gente, assim, não traz uma definição para vocês. Eu até vou tirar mais umas cartinhas de tarô para vocês também, para ver se fica um pouco mais claro, tá? Só pra gente tirar uma dúvida, tá bem? Aqui, ó. A perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento à ação necessária. O ideal não deve sabotar o possível. Vocês entenderam? Porque aqui tá falando, né, de que a perfeição... Normalmente a gente quer uma relação perfeita, né? Só que às vezes a gente, na verdade, nem sempre a relação, por conta que às vezes a pessoa tá um pouco vulnerável, a pessoa consegue te oferecer. E também dizendo que não é um impedimento à ação necessária. De repente, se você se sente à vontade, para quem se sente à vontade, vocês poderiam tomar uma iniciativa de falar com essa pessoa. E tentar entender ela, né? Tentar conversar com ela, porque aqui eu acho que a maioria de vocês estão separados, né? Tentar conversar com essa pessoa, ver como é que ela tá, né? Ver como é que ela está e aí tu sentir se tu acha que ela consegue te oferecer ou não. Ouve o que ela tem para dizer também. Olha, pode ser que esse conselho não seja para todos, tá? Aí vocês vão ter que analisar bem aí quem é que vai ter essa iniciativa, porque o objetivo aqui não é ir em contato com a pessoa para acabar em briga. Seria o contrário. É para poder tentar entender melhor a situação, para vocês poderem avaliar melhor o que seria melhor para vocês. Não é necessariamente para cobrar a pessoa, tá? Porque eu não sei, senti que de repente alguém pode cobrar alguma coisa. E eu vou tirar mais uma carta. Cuidado com o que espera dos outros. Às vezes as pessoas simplesmente não podem... Olha o que eu acabei de dizer. Às vezes simplesmente as pessoas não podem dar aquilo que esperamos. O mesmo acontece em relação não só a pessoas, mas circunstâncias e projetos, tá? Então, fica aí a dica pra vocês, é o que eu acabei de dizer, gente. Aqui tava tudo lindo. A pessoa, digamos que romanticamente, lá na mente, só no mundo das ideias, ela vê um cenário bonito, tá? Ela vê, mas na hora de colocar em prática, essa pessoa tem medos. Ela tem medo de errar novamente ou dar mancada, de não conseguir te oferecer o que tu merece. É isso, tá? É isso que eu sinto aqui pra vocês, tá? Eu gostaria de estar dizendo outras coisas, gente, mas eu não posso manipular a tiragem. Eu tenho que dizer. E lembrando, gente, isso é energia de momento. As energias mudam. Isso não é uma sentença. É um momento, tá? É uma circunstância, é um momento, tá bem? Entendam isso para vocês não ficarem chateados ou chateadas, tá? A vida ela é desafiante, né? E nem sempre ela é como a gente gostaria. Olha só, Rainha de Copas, Roda da Fortuna,
4 de paus e aqui a carta do sol. Independente, gente, de circunstância com essa pessoa, o que eu vejo é, não importa o que vai acontecer entre vocês, porque para alguns aqui, pode ser que vocês consigam dar a volta por cima, alguns aqui isso significa isso, que mesmo que essa pessoa nesse momento agora esteja cheia de dificuldades, né, de incertezas e de medos, que talvez vocês aqui tenham a possibilidade de dar a volta por cima, porque saiu só carta boa, rainha de copas, roda da fortuna, 4 de paus, carta do sol, falando aqui de um momento de felicidade, um momento de comemoração, digamos assim, um momento de mudança, a circunstância ela pode mudar e muito rapidamente. Nesse momento agora, com cartas que estão falando dessa pessoa um pouco confusa, numa incerteza, com alguns medinhos, mas que de repente tudo isso pode mudar muito rápido e levar para um desfecho positivo, ainda que, porque a tiragem em si, como vocês perceberam, ela trouxe aqui alguns altos e baixos, como se nesse momento algumas incertezas acontecem, e para alguns aqui pode que daqui a um pouco essa energia passa e essa pessoa se resolve lá os problemas existenciais dela e ela se sente muito mais fortalecida para te oferecer. Para alguns pode significar que essa pessoa vai ficar exatamente talvez onde ela esteja agora, no passado, né? Vai ficar lá pelo passado e vocês vão se abrir para um novo processo. Outras pessoas podem entrar aí na vida de vocês, não exatamente esta, tá? Eu tirei 4 cartas mostrando esses dois cenários, eu vou tirar aqui mais 4 cartinhas. Ó, 10 de paus, 5 de copas, 10 de espadas e a carta do rei de espadas. Então aqui tá falando o seguinte, gente, algumas pessoas aqui vão conseguir superar digamos que esses medos dessa pessoa vão ser superados e você segue em frente. E para outros aqui, bem provavelmente, é uma relação que possa levar vocês, caso vocês dêem uma oportunidade, que vai trazer peso novamente, não vai trazer satisfação, porque sai o 5 de copas e o 10 de espadas, bem provavelmente, falando de algumas pessoas que podem reatar. Não quer dizer que é para todo mundo que vai reatar, gente, entendam, é uma tiragem coletiva, tá? Mas o 10 de espadas aqui pode estar mostrando uma finalização aí dessa circunstância para alguns, tá? Então aqui tem 2 respostas, tá bem? Porque tá mostrando aqui para algumas pessoas que estão aí que vocês vão encerrar essa porta e vão seguir em frente. E outros vocês vão conseguir superar, tá? Tem mais de uma resposta aqui para vocês nessa situação, tá bom? O que eu diria para vocês, gente? Ouçam aí a voz da tua intuição, porque lá no fundo do fundinho, a gente sabe se vai valer a pena ou não, porque a gente tem dentro de nós um GPS, que é o nosso processo intuitivo, a gente tem sensibilidade e cada vez mais a gente está com mais sensibilidade de todo mundo, e a gente lá no fundinho a gente sabe qual é a resposta, tá bem? Então eu vou deixar para vocês aí sentir no teu coração que resposta é, e quem sabe na próxima tiragem fique mais claro para ti essa situação, porque as energias mudam a todo tempo, tá bem? Então obrigada aí pela tua atenção, beijo carinhoso e a gente vai se falando no próximo vídeo, tá bom? Olá pessoal, para vocês que escolheram a mãozinha de Ramsar, vamos ver aí como é que essa pessoa, que vocês podem estar em crise, ou que vocês estão distantes, enfim, cada um, não importa o tipo de situação, tá? Vocês vão absorver o que faz sentido para vocês e o que não fizer, desconsidera. Pode dar mais de uma resposta, como acabou de dar na primeira, porque é uma energia de... Algumas pessoas vão assistir e às vezes as energias vêm duplicadas, tá? E aí vocês vão ter que sentir no coração de vocês o que faz sentido, o que não faz, o que vocês levam pra vocês, o que vocês não levam, tá? Porque é uma tiragem coletiva, gente. Não tem como a gente fazer uma coisa personalizada onde muita gente vai atender. Se vocês têm vontade de fazer um atendimento, me chama
e a gente marca um atendimento pra gente poder olhar a tua energia individual, tá? Bom, aqui saiu Cavaleiro de Gabriel, que é o de paus, 4 de ouros para vocês também e 9 de espadas. Ui, aqui tem uma energia pesadinha, né? Tem uma energia espiritual, tem um aborrecimento. É como se vocês tinham uma relação que talvez fluísse bem, tinha bastante paixão, né? Foi algo bem, acho que bem profundo, assim, bem intenso, mas houve aí alguma circunstância negativa que acabou trazendo alguma insatisfação aí para essa relação. Inclusive aqui o 9 de espadas é uma carta que fala muito da gente estar espiritualmente bem debilitado e com a nossa mente ali pensando mil coisas. Eu acredito que esteja falando, não sei, nós estamos vendo a energia da pessoa, né? Como que ela está. Acredito que essa pessoa, ela não esteja no momento de maior equilíbrio, tá? Apesar de que também ela pode ter passado já por esse processo de não estar muito bem, e agora ela pode estar começando aos pouquinhos a ir buscando a força e se estabilizando, porque a gente normalmente lê as cartas assim, mas a gente também pode ler o contrário, tá? Vamos ver o que o tarô vai falar. Ó, caiu aqui a carta do Mago. A carta do 2 de copas, olha. Viu, gente? Olha, bem que a minha intuição, assim, eu senti, gente. É como se a gente faz a leitura assim, mas eu comecei a sentir de que a leitura tinha que também olhar daqui pra lá. Senti muito isso, porque é o que eu tô dizendo. Talvez vocês tenham tido aborrecimentos, problemas, dificuldades. Essa pessoa pode ter se perturbado, essa pessoa ela pode ter se equivocado, essa pessoa pode ter sofrido. Vocês também podem ter sofrido também, né? Vocês também podem ter também dado aí, digamos que uma desequilibrada com tudo isso, né? Mas eu vejo as coisas evoluindo, mesmo que seja em sentido contrário, mas de uma forma positiva. É como se a espiritualidade vai dizendo, olha, essa pessoa teve assim, ou vocês estiveram assim, mas agora as coisas começam a ganhar um novo rumo, tá? Porque tem a carta, tem um cavalo ali, então as coisas podem ser que elas andem melhor. Vamos ver, né? Vamos dar o seguimento aqui. Vamos ver o que as cartas vão dizendo e os elementos que as cartas vão trazendo. Olha só, aí trouxe aqui, ó, o Mago, o 2 de copas, o Cavaleiro de copas e esse 5 de ouros. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, a tiragem tá para cá. Ou seja, vocês sofreram muito com essa circunstância também. E essa pessoa também, né? Mas a tendência, gente, tá pra cá, ó, tá ao contrário para vocês. A tendência é de que essas dificuldades que vocês têm, elas acabem melhorando tudo isso e vocês conseguindo encontrar um equilíbrio maior, mais estabilidade emocional, consequentemente, como tem também a carta do Mago, porque o Mago sempre fala da gente ter todas as ferramentas que a gente precisa para que a gente possa obter um bom resultado a respeito de algo. E bem no meio tá a carta do 2 de copas. Então eu acredito muito aqui que para vocês existe aqui um processo, para uns pode ser mais rápido, outros mais lento, mas um processo de evolução da esquerda, aqui tá na minha direita, né, que as cartas estão viradas para mim, mas seria aí para vocês ao contrário, né, de uma forma contrária, mas evoluindo. As coisas talvez não indo tão rapidamente, pode ser, mas evoluindo, do sentido aqui para mim, da minha direita para a minha esquerda, tá? Vamos lá. Saiu a carta da morte. A carta do 6 de paus. A carta do 8 de paus. E a carta da rainha de paus. E eu acredito que essa pessoa, ela pretenda cortar qualquer fio que separa vocês. Aliás, cortar um fio, talvez tinha uma linha tênue ali,
entre vocês de ligação. E agora essa pessoa ela quer cortar esse fio, mas não para você se separar. É só para tirar qualquer tipo de resistência que possa ter, tá? É isso, tá bem? Então eu vejo aqui que tá aí por um fio, digamos assim. Acho dessa pessoa tomar uma iniciativa e essa pessoa de repente começar a te demonstrar que ela ainda deseja a relação, que ela ainda acredita, que se ela errou, que se ela se equivocou, talvez para alguns aqui, ela pode fazer um pedido de perdão, pode reconhecer que errou, pode reconhecer que talvez não tenha contribuído tanto com a relação, tá? Existe um processo aqui, eu sinto aqui uma fluidez para vocês, tá? A respeito dessa circunstância. Vamos ver se tem algum alerta, que vocês podem ter. Deixa eu tirar 2 cartinhas do Perguntou o Oráculo para vocês aqui. Vamos esmiuçar mais um pouquinho. Vamos lá. A felicidade é muito mais uma escolha do que uma circunstância. Ao olhar para o copo pela metade, cabe a você decidir se ele está metade vazio ou cheio até o meio. Que legal. Então é uma questão de interpretação, né? Isso é para vocês, tá, gente? Observe o momento atual. Manter a mente no passado pode gerar depressão e no futuro ansiedade. Então é esperar, né? É esperar, sabe? Não fiquem ansiosos, porque de repente também essa carta aqui pode significar que vocês aí também podem ficar ansiosos. Porque essa carta é uma carta que fala de ansiedade. E essa de baixo também. As duas falam de um momento de ansiedade, quando a gente fica ansioso. E ansioso, gente, é ruim, sabe por quê? Porque a ansiedade, ela paralisa, ela impede que as coisas fluam. E aí, se é vocês que sentem ansiedade, vocês vão ter que tentar respirar, meditar e se livrar dessa ansiedade. Se é essa pessoa, seria interessante se ele estivesse aqui para ouvir, né? Para saber, tá? Porque ansiedade, gente, é... Todos esses sentimentos que a gente tem, que são limitantes, eles sempre vão fazer com que a gente se afaste do nosso objetivo. Essa é a verdade. Então, quanto mais a gente se prende ao sentimento de escassez, de não merecimento, de baixa estima, enfim, de ansiedade, mais a gente, sabe, a gente se distancia de tudo que a gente quer, porque eles são sentimentos muito densos e que nos paralisam. Todos esses sentimentos, assim, intensos demais, eles nos paralisam, não deixam a gente progredir naquilo que a gente deseja. E aí a gente a gente atravanca, digamos assim. Né? Então aqui tá falando muito disso, né? Então cuidado aí para não ter depressão, ansiedade, essas coisas, ficar presa, né? Não fiquem presas a um resultado. Toca a vida. Bota a tua atenção em outras coisas, porque o que faz a gente sofrer por qualquer coisa é o foco naquilo ali que tá faltando, é naquela falta de amor, naquela falta de perdão, naquela falta de dinheiro, naquela falta de criatividade. E aí, se a gente fica olhando para aquilo ali, é aquilo que a gente tá gerando, é aquilo que a gente tá alimentando. Então a gente tem que trazer uma polaridade positiva no lugar da negativa. A gente tem, como uma pessoa que eu conheço diz, a gente precisa ser para ter e não ao contrário. Vamos ver aqui as cartinhas do amor fala dessa pessoa a teu respeito. Vamos ver. Eu sou um jogador e não consigo ser diferente. Opa! Olha aí. Eu lamento ter mentido e omitido coisas que eram importantes. Viu? Eu acho, realmente, eu achei assim que tinha algum processo aí de coisas que essa pessoa fez pra ti que te machucaram, né? Que te doeu. Isso eu percebi. Mas eu não quero desligar de ti de vez. Sim, mas, né, meu filho? Mas precisa mudar, né? Precisa ter mudança. Eu estou num processo de cura de padrões antigos. Olha só, o que essa pessoa aqui, gente? Essa pessoa tá vendo potencial, tá?
e ela quer estar realmente pronta para a relação. Ela acredita nessa relação, mas ela está precisando de cura, como vocês bem estão vendo que ela está dizendo aqui. Então, aqui quando ela diz assim, ó, eu sou um jogador e não consigo ser diferente, é porque essa pessoa talvez, ela em algum momento equivocado, ela tentou assim, ser um manipulador, ela teve algumas atitudes que não foram bacanas, né? Que naquele momento ela não conseguiu fazer diferente, né? Que ela não teve capacidade de parar, refletir, pensar na consequência de alguma ação dela. Mas depois que ela fez, ela lamentou. Então, viu? Porque às vezes a gente na hora assim do ego, na hora da gente, é por isso que é muito ruim a gente fazer as coisas sem pensar, né? Porque depois a gente se arrepende. Ela agora está lamentando por ter mentido, por ter omitido coisas que eram importantes. Mas essa pessoa ainda ela tem, vamos dizer assim, um apego ela tem, né? Eu não quero desligar de ti de vez. E ela está explicando que ela está no processo de cura de padrões antigos. Então pode ser que o que ela está esperando aqui, o romper desta corda aqui da morte, é o momento em que ela se notar, ela perceber que ela consegue agir de uma forma diferente. Né? Que ela tenha certeza que ela possa ter ações melhores a teu respeito. Porque aqui a gente está falando de uma pessoa que é intensa. É aqui uma pessoa falando de alguma pessoa com temperamento muito forte, para alguns aqui, tá? E que talvez por muito tempo essa pessoa ela ganhou um espaço nas relações que ela teve, independente de que relação foi, nessa do comando, do comandar, do delegar, do decidir, do agir, sabe? Tipo como se fosse um imperador, apesar de não ter saído do imperador, aqui tem uma energia muito forte dessa pessoa assim de imperador, tá? E só que agora ela entende de que talvez esse tipo de comportamento não é o mais adequado frente ao que vocês viveram e talvez as demandas de dor, de sofrimento que essa pessoa trouxe aí com algum posicionamento que ela teve aí com vocês no passado, tá? Então, o que eu percebo que aqui nessa tiragem é uma tiragem que ela tem um potencial, tá? Mas vocês não podem esquecer como é coletivo. Realmente, se essa pessoa se aproximar, conversem bastante e tentem compreender exatamente a intenção dessa pessoa e o que de fato concreto ela pode te oferecer e o quanto que ela se compromete com vocês. Mas procurem abordar isso de uma forma tranquila, não cobrando, não exigindo, não brigando, porque às vezes a gente tá brabo, né, porque a pessoa nos gerou uma dor. Só que às vezes a gente se alterar, xingar, atirar na cara, na maioria das vezes essa não é a melhor escolha, porque ela acaba levando novamente aquela circunstância para um ponto de dificuldade e que quanto mais isso acontece dentro da relação, quanto mais isso vai acontecendo, cada vez mais vai fazendo com que essas possibilidades se distanciem de se tornar algo que se materialize de verdade, porque vai desgastando tanto vocês quanto a outra pessoa. Aqui para você, gente, seria vocês ponderar, refletir, analisar, aguardar se essa pessoa vai ter uma atitude contigo, ouvir tudo que ela tem para dizer e não entrar em consenso, não entrar em conflito, tá? Porque aí vocês podem ter mais clareza, mais visão de campo, né, do que está acontecendo, o que pode esperar daquela pessoa ou não, para vocês depois pararem, meditarem e decidirem se vale a pena. Eu vou dizer que as duas tiragens trazem aí desafios. Aqui parece que é um pouco menos da primeira, mas tá trazendo sim, tá bem? Então espero que vocês tenham gostado. É uma energia de momento, gente, não fiquem com dor no coração, não fiquem sofrendo, não corte os pulsos por causa disso, tá? Porque é uma energia de momento, as energias mudam, pessoas mudam. Às vezes não mudam, às vezes mudam, mas pode acontecer, tá? Sempre o que a gente tem que fazer é analisar. A gente tem que agir mais às vezes pela razão em algumas circunstâncias de coração, porque às vezes a gente vai só na razão e às vezes a gente se precipita um pouquinho, se lasca. Então assim, é meio termo, assim, digamos que é equilíbrio entre razão e
e a mente, né? Entre a razão e o emocional também. Quer dizer, a razão e a mente é a mesma coisa. Entre a razão e o emocional, tá bom? Então, um beijo carinhoso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar a curtida, o comentário e o compartilhamento de vídeo, gente, porque isso ajuda o canal. E quando a gente ajuda alguém, a gente também está se ajudando, tá bom? Beijo de luz.